Olá, você que tem acompanhado os nossos podcasts, A Coragem de Ser. Eu só trago mulher especial. E essa, vou dizer para vocês que foi difícil, porque a agenda dela tá impossível. Mas hoje eu tenho aqui o privilégio, a gratidão, a felicidade de estar com Josi Santos, minha querida Josi, que eu tive a oportunidade de encontrar na vida. Foi quando, Josi, 2019 que a gente se conheceu? Na Eu Faesa. acho que foi 2017 ou 18. Já tem um tempinho. Já tem um tempo. Ela, uma aluna diferenciada, especial, com brilho nos olhos, sempre buscando conciliar vários pratinhos, mas sempre ali dedicada àquilo que eu acredito que tenha sido um elemento chave de transformação seu, que foi a educação. A Josi vai falar para você, um pouco da trajetória dela, mas ela é uma pessoa que me encanta muito. É sempre guerreira. Na época da faculdade, você estava trabalhando com telemarketing, se não me engano. Na época da faculdade, eu estava trabalhando na distribuidora. Já estava lá na distribuidora. E também estava trabalhando no Sebrae, na faculdade, na empresa Júnior. Na empresa Júnior. Que a gente montou ali. Então, eram alguns pratinhos para a gente poder gerenciar. E ela sempre, mesmo com esses vários pratinhos, as entregas feitas sempre foram de destaque. E é interessante que o olhar... E a gente conversava muito, eu e Giovana, que foi tua professora também, nossa querida Giovana, o quanto que a gente sabia que o mundo ia receber de presente uma profissional, porque a Josi é formada em administração, lá na Faesa, onde a gente se conectou, mas ela foi buscando as oportunidades que foram aparecendo, surgindo, que foram cavadas também, ela foi evoluindo de tal forma que hoje ela é diretora executiva do Instituto Cória, que ela vai contar mais para vocês o que é. Ela é líder de negócios sociais, inovação social na Sementes Negócios, inclusive como o mundo dá volta, a Josi já me contratou algumas vezes. Justo. A melhor pessoa para falar sobre liderança com impacto e propósito, E aí, assim, a gente esteve junto lá no Sebrae, você era estagiária, e todas as áreas te queriam, porque era uma estagiária diferenciada. O Sebrae te quis e você foi buscar outras oportunidades, que eu sei. Mas dentro do Sebrae, você sempre aproveitou, inclusive fez o Empretec, que foi o Empretec delas, um pouquinho antes da pandemia. A gente fechou o Empretec, a pandemia estava entrando. Acho que foi 1 ou 2 semanas antes, né? Acho que foi. E aí, na Rede Mulheres que Decidem, também fez parte lá da classe. Aproveitou aquela oportunidade daquele MBA que teve, ofertado pelo Instituto Brito. Depois foi buscando ampliar nessa área de inovação, ESG. Isso. E hoje a Josi está no mundo. Conta para as meninas ali, um pouco mais da Josi, essa menina que eu sempre vou chamar de menina, cheia de luz, cheia de brilho, mas cheia de conteúdo. A gente já teve junto lá num painel, no evento do Sebrae, com a Elaine da Gazeta. Foi lá quando a gente fez o stand do Sebrae delas, na Feira do Empreendedor. Isso, que foi um sucesso, Tiveram mais de 200 inscritas no projeto, no programa. Foram. E aí, a Semente de Negócios tem uma metodologia, que tem a mão da Josi também, que é uma metodologia maravilhosa, que tem no Sebrae do Brasil todo, Eu já fiz serviço para vocês em Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, aqui no Espírito Santo, e tem vários outros estados que eu sei, e com isso, tudo que você tem conquistado é fruto de quem você de toda a sua
capacidade de transformação, ressignificação, enfim. Então fala, tô falando demais, eu quero que as meninas te ouçam. Olha, Li, primeiro assim, já chamo de Li, né? Porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande. Pra gente vai ser um desafio aqui a gente conter as emoções, né, ao longo, porque é uma conversa muito especial. Você sabe que você mora no meu coração, então desde que a gente se encontrou, é realmente um encontro de alma, né? Não foi só um encontro de duas profissionais, ou professor e aluna, foi bem um encontro de alma. E o quanto que eu carrego você com muito carinho na minha carreira. E você sabe, eu te falo, eu faço questão de falar isso. O quanto que todas as nossas intervenções ali, elas foram crucial para os meus momentos de virada, assim, né? Então, desde na época da faculdade, e aí assim, né, gente? Foi minha professora de logística. Pensa que não foi uma disciplina tão assim, nossa, eu amo logística. Não foi tão fácil. Então, eu aprendi a contar e colocar pallets em caminhões, por exemplo. Você era daquela turma que fez aquela música? Não fiz. A gente não fomos tão ousados assim, mas a gente tinha alguns bons desafios. Depois disso, eu nunca mais adentrei um supermercado com um olhar diferente de pensar aqui, como é que eles organizaram esses pallets? Enfim. Mas, né, olhando para a trajetória, assim, eu estava pensando esses dias, que eu vou fazer aniversário esse mês, eu vou fazer 37 anos, e aí eu estava lembrando que foi lá com os meus 27 anos que eu tive esse ponto de inquietação da minha carreira. Então, fazem 10 anos que eu era auxiliar, né, administrativas numa operadora de plano de saúde e também trabalhava na empresa da minha família, assim. Então, eu já empreendia, já desenvolvia esses aspectos da gestão, da administração, isso desde sempre, né, assim, na minha carreira. Mas que ali, naquele momento, eu entendi que eu precisava dar esse passo, que era trazer a educação superior para a minha carreira, assim. Então, foi quando eu comecei a pensar, eu vou entrar na faculdade, né? Há 10 anos atrás, assim. E eu tinha uma coisa que eu tinha, assim, uma certeza muito grande, é que por ter 27 anos, eu não tinha muito tempo de pensar e de, sabe, assim, sem uma questão do etarismo, mas não tinha-se muito tempo pelo comportamento do próprio mercado, né? Uma mulher de 27 anos, começando uma graduação e tudo mais, como é que isso ia ser? E eu tinha uma certeza que eu precisava aproveitar todas as oportunidades. E eu pensava assim, eu consigo lembrar disso muito nitidamente, assim, eu pensava, eu tenho 4 anos, e quando eu terminar essa graduação, eu quero que a minha carreira ela tenha virado, assim, de chave. Eu quero ter construído uma história, assim. E aí, quando eu olho para a Josi lá com 27, a Josi que agora, nesse mês, vai fazer 37, é esse sentimento de que eu consegui aquilo que eu planejei, assim, sabe? E as coisas aconteceram. Eu não tinha muita certeza de como as coisas iriam acontecer e quais eram os caminhos claros, assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas sabe aquela sensação de que eu tinha certeza de que alguma coisa ia acontecer, ia ser uma coisa muito boa, e eu ia aproveitar todas as oportunidades. Então, é por isso que eu falo que a educação, sempre, desde sempre, ela tem um papel muito importante na minha trajetória, e junto com ela o empreendedorismo. Então faz muito sentido hoje, como diretora executiva do Instituto Córea, que é uma organização que tem como propósito promover a inovação, o empreendedorismo de uma forma mais diversa e inclusiva, porque isso também passa pela minha história de vida, né? Enquanto uma mulher negra, uma mulher que nasceu na periferia, uma mulher que não teve muitos privilégios de acessos, de oportunidades, né? Uma vez que entrei na faculdade com 27 anos. Então, numa trajetória linear, as minhas amigas com 27 anos, algumas já estavam terminando o doutorado, né? Já tinham feito intercâmbios e outras coisas mais, mas que por conta da minha trajetória eu ainda não tinha acessado. Então, eu tenho também essa consciência que a gente sabe que, se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. Mas eu também sei que quantos como eu conseguiram? Também não posso me colocar naquela regra, olha só como você conseguiu, todo mundo consegue. Então, se essa regra fosse tão verdade, que só assim fosse verdade, eu teria pelo menos umas 35 amigas minhas de infância que viveram no mesmo contexto que eu, também nesse mesmo lugar. Então, aí vem o porquê que eu acredito que a gente precisa, de forma intencional, né, pensar e construir iniciativas, seja públicas ou privadas, como esse lugar. Como é que a gente apoia que outras Joses, né, surjam, tenham suas carreiras despontadas, tenham os seus negócios fomentados, né, que é esse lugar
do empreendedorismo. Então, eu tô bem vivendo esse momento de fazer essa reflexão, assim, sabe? De 10 anos da minha vida. Meu Deus, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa eu vi acontecendo também, assim, né? Então, entrei para a faculdade, e aí aquele lugar de muito inquieta, né? Vocês lembram que eu era aquela aluna, assim, que nunca estava satisfeita com as coisas. Então, quando eu pensei assim, a gente vai ter empreendedorismo na disciplina. Mas é EAD. Não. A gente vai fazer EAD, mas não tem uma prática, não tem... Vamos fazer alguma coisa nessa faculdade, né? E aí a gente vem com o Movimento Empresa Júnior e aquilo... eu me dedicava porque eu acreditava muito naquilo, assim. Então, eu via meus colegas e os colegas de outras classes, eu pensava assim, gente, ok, a gente precisa... E eu até tinha uma crítica, né? A gente precisa ser mérito acadêmico, mas lá no mercado, eles não vão pegar o seu currículo para dizer assim... Você é a melhor pessoa, a melhor liderança para seguir com esse projeto, porque você tem 10. Mas o que você está construindo? Qual que é a sua capacidade de engajar pessoas em volta de um propósito e entregar um resultado? Então, era essa provocação que eu gostava de fazer, assim, né? Quando a gente fazia processos seletivos que trazia as turmas de psicologia para fazer projeto de marketing, assim. Então, aquilo, para mim, eu achava incrível de fazer. Então, era sempre uma justificativa para não estar na sala de aula, às vezes, e negociar. E essas competências que vão sendo desenvolvidas, né, o tempo todo, era negociar com os professores para não estar na sala, porque a gente estava lá envolvendo, entregando projeto, estava fazendo, enfim, processo seletivo. E tudo isso que aconteceu ali naquele universo, quando a gente começou a pensar e apoiar, ainda como empresa júnior, as estratégias do ecossistema de inovação do Estado. Então, a gente sentava na mesa junto com, né, diretores da FAPES, diretores de grandes empresas do Estado, com o secretário de inovação, com representantes do Banco de Desenvolvimento. A gente estava ali junto, conversando, construindo, pensando estrategicamente o ecossistema. E aí, hoje, eu estou lá como um dos atores, né, também que apoia, que fomenta. Então, tudo isso foi muito importante. Né? Então, como que ter aproveitado as oportunidades? E, principalmente, não só ter aproveitado para estar lá na foto, né? Porque a gente sabe que tem muito, muito disso também, né? Eu não queria estar só na foto, eu queria estar fazendo alguma coisa, eu queria estar lembrando de aquele lugar muito questionadora. Tá, a gente está juntando todo mundo aqui, mas quem não está aqui? Quem não está sendo ouvido nessa conversa? E que vai ser impactado por essa conversa? Então, eu sempre tive esse lugar inquieto, assim. E aí, uma das formas que eu encontrei de protestar, porque existem diversas formas de você protestar e de você questionar as estruturas, né, que eu acredito muito. E eu sempre brinco, eu não sou muito pé na porta, assim, que chega lá e, né, brigando, e que acho legítimo quem faz, porque precisa, porque às vezes, né, nem só ali apaziguando as coisas vão acontecer, mas eu fui encontrando as minhas formas de protestar, então, por meio da minha profissão, pela pesquisa acadêmica. Então, quando eu decidi fazer o meu TCC... Que foi premiado, mas quando eu decidi foi um desafio, sim, que é como é que você traz essa pauta de olhar para a diversidade no ambiente da gestão, assim, né? Que ainda lá em 2018, quando eu comecei a pesquisar, não era uma pauta aceita por todo mundo de um lugar assim, a gente precisa falar sobre diversidade. O SG ainda não tinha chegado, né? Não tinha chegado, não era aquele... Eu lembro que eu... Até nisso você foi inovadora, né, Josi? E eu lembro que eu pensava assim, gente, eu vou começar... Eu pesquisava, aí eu via muito sobre o capitalismo consciente, aí eu comecei a pesquisar todo esse processo, as ODS, que estavam lá em 2015, as ODS. Então, tinham só 2 anos e meio que a gente tinha, né? E aí já vamos chegar a 2030 daqui a pouco. Tinha 2 anos e meio das ODS, eu comecei a pesquisar, olhar tudo isso e entender o papel das organizações nesse processo. Porque no meu lugar de administradora qual que é o nosso papel? Então, se nós somos, enquanto organizações, né, micro-representações da sociedade, o que a gente está fazendo ali para contribuir? E um outro fator também que me motivou, que é isso tudo, como a minha história me conecta com a minha profissão, é que, primeiro, eu perdi meus pais assassinados, perdi a minha mãe assassinada em função de uma atitude de machismo. E é isso que acontece muito na nossa sociedade, principalmente aqui no Espírito Santo. Então, a gente tem... Minha mãe foi assassinada em 2000. A gente está em 2024. Ainda hoje,
eu ligo o jornal, eu ainda assisto uma notícia. Hoje? No mesmo modelo em que eu vi a notícia hoje, da minha mãe. Hoje mãe e filho, né? Hoje mãe e filho. Então, assim, essas histórias se repetem ao longo desses anos. E o questionamento era esse. O que a gente, enquanto organizações, o que a gente está fazendo? Pegando a nossa responsabilidade, que é uma coisa que eu gosto de dizer em uma situação de violência, o agressor e a vítima estão em alguma organização. Uhum. E aí, quando a gente toma isso como consciência, a gente pensa, o que a gente está fazendo? E eu acho que foi essa trajetória de questionar, de entender a realidade, viver a realidade, eu fui pingando isso, e às vezes transbordando, né? Nos lugares onde eu tenho passado, assim, sabe? Esse olhar questionador. Mas é um lugar que eu gosto de brincar, eu reclamo, mas eu resolvo. Então, que é, eu questiono, mas eu também ajudo a construir, tá? O que a gente precisa fazer? Foco na solução, né? Na inovação. Agora, tem algumas coisas assim que você fala, que eu vejo muito dentro de você. Você sempre teve a crença que merecia chegar e estar aonde você quisesse chegar. E veio, né, de uma circunstância com restrição. E com algumas características que talvez para muitos fossem vistos como impeditivos. E para você nunca foi. Então, achei sempre muito lindo, porque você estava no leme da tua vida o tempo todo, podendo fazer escolhas. Eu me lembro de vários momentos onde você tinha a oportunidade, você analisava e falava, não. Isso não vai me aproximar do lugar que eu quero estar. O ano passado a gente viveu uma situação como essa, e quando eu vi a programação do SX deste ano, o meu coração se encheu de alegria. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Porque tem que ter muita coragem para, no meio do caminho, não se desviar ou não ir para o lugar mais fácil. Então, essa escolha, desde lá da faculdade, lá de participar da empresa Júnior, a escolha num determinado momento onde você sabia que tinha oportunidade de continuar no Sebrae, você analisou e você viu que aquilo seria uma possibilidade, mas que não era onde você se vislumbrava no horizonte de tempo. E foi o tempo todo escolhendo. E é maravilhoso escolher. Isso tem a ver com autonomia, com liberdade. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, no making off, falando do quanto que é importante a gente ter a liberdade de ser. Isso não quer dizer que a gente vai estar loucamente na vida, mas se está dentro da gente a possibilidade de escolha, isso é maravilhoso. E também tem uma questão que a gente já conversou, que para você é algo que mexe, que é justamente olhar muitas das vezes para o ambiente, e ter que negociar a satisfação da conquista quando alguns ainda não chegaram num patamar de merecimento. Então, isso também traz muitos sentimentos misturados, mas, ao mesmo tempo, eu acho que te dá muita coragem para você criar essas possibilidades para que todos, dentro de uma visão diversa, dentro de uma visão que seja realmente da equidade, que envolva a faixa etária, envolva a cor da pele, que envolva o gênero, a classe social, que todas as pessoas possam escolher ser. E eu me lembro que quando uma das últimas turmas, que eu estou licenciada da FAES, você sabe, que eu tive contato com alunos, 2 eram seus primos, Luiz Fernando e a Alana. Então, eu imagino também que essa tua trajetória esteja gerando um lastro para as pessoas que estão no seu entorno muito positivo. Só que como você não fica restrita sempre, agora você não faz mais parte de movimentos que oportunizem no Espírito Santo somente, nem lá no seu bairro, nem na cidade de Vitória. Hoje eu te acompanho, você está volta e meia em movimentos em Porto Alegre, em Santa Catarina, em São Paulo, e isso realmente mostra uma força de aproveitar a sua potência, e deixar aí no mundo uma transformação, um legado.
Teve um evento, não sei se você se lembra, eu acho que era já SX, mas nas versões antigas, a gente estava assistindo uma palestra de uma mulher, também como você, negra, né, que falava, se não me engano, era tecnologia. Era né? Big Data. Isso. Né? Então, assim, e aí eu olhava para ela e olhava para você. E aí eu pensava, ela vai estar ali naquele lugar rapidinho. Olha, ali, eu te falei, é difícil assim, porque eu lembro exatamente desse dia, eu e você sentadas, a gente estava assistindo a Lisiane Lemos. Eu disse isso para a Lisiane, que hoje a Lisiane era uma das minhas parceiras de trabalho. Oh, meu Deus. Ela é muito uma das pessoas que acreditam muito do nosso trabalho com o Instituto Córea. A última agenda que eu fiz em Porto Alegre, inclusive, né, em abril, foi com a Lise, né? Eu fiz uma agenda com ela e vim para Vitória e logo depois tudo aconteceu lá, enfim, em função dos desastres das enchentes. Mas era exatamente esse sentimento, assim. E aquele evento, que foi o primeiro Summit, o primeiro grande evento de inovação foi Summit, no estado do Espírito Santo. Isso. Eu lembro quando o Samuel e a Karine, que estavam coordenando ali, né, todo o processo, eles me chamaram para apoiar ali na curadoria. Você era estagiária ainda? Eu ainda era estagiária. E eu estava sempre nos eventos, eu estava fazendo minha pesquisa em diversidade, e eu sempre ficava questionando, né, os gestores ali de projeto. Por que a gente não faz uma turma só de mulheres? Por que a gente não faz uma turma só de pessoas pretas e tudo mais, sabe? Por que a gente não traz mais esses palestrantes? Então, desde sempre, né, nesse lugar, assim, olha, tem fulano, tem ciclano. E aí eu lembro que eles me chamaram para apoiar na coordenação. Eu nem podia ir, né, ficando nos extras oficiais, que é aquele lugar que eu sei que eu não posso, enquanto estagiária, mas enquanto 2 pessoas físicas eu posso apoiar. Eu não podia, né, mas enfim, eu tava lá, e aí eu fiquei apoiando na estruturação desse painel, junto com a Lise, né, que estava no painel principal. Então, foi muito importante tê-la no evento, mas não somente num painel anexo, ela estava no painel principal e ela não estava falando sobre diversidade. Eu acho que isso é o mais importante também. É importante a gente falar sobre diversidade, mas ela estava falando sobre uma área que ela é especialista, enquanto uma profissional, né, uma referência e tudo mais. E, além desse, a gente teve outros painéis também falando sobre diversidade, no ecossistema de inovação e tudo mais. Então, a gente desde sempre Eu lembro que tinha uma turma de umas 7 mulheres. A gente fez até uma foto, tem lá no meu Instagram, uma foto no final, assim, umas 7 mulheres. E sabe aquela coisa da mentalização, assim? Pensava, daqui a pouco a gente vai ter mais. Dessas 7 vão ter 70, dessas 70 vão ser 700. E é esse sentimento de movimento. Mas que é muito importante, assim, pensando em ponto de carreira, de decisão, eu tive uma vida, em função de ter perdido os meus pais, assim, né, tão muito cedo, então lá com 13 anos, eu tenho muito esse sentimento de autonomia na minha vida, na minha carreira, porque é isso. Quando você perde o pai e a mãe, você perde esse ponto de referência de alguém cuidando de você, cuidando muito do seu caminho, do seu processo. E aí, com 13 anos, eu sinto que eu tive aquela consciência. Olha, eu preciso pegar isso aqui para decidir. Porque se eu não decidir, não vai ter quem Se eu não me colocar, não vai ter quem me coloque. Se eu não fizer uma melhor escolha para mim, não vai ter quem cuide. Então, inclusive, a decisão por ir para a faculdade com 27 anos eu preciso cuidar da minha carreira, da minha empregabilidade. Se tudo der errado, não tem a casa dos meus pais para voltar. Eu tenho o meu tio, a minha tia, que são incríveis. Mas é de um outro lugar, a gente sabe. Então, assim, esse ponto de cuidar, assim, até hoje, eu sento com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu escuto as pessoas, é muito importante, né? Eu tenho amigas que são minhas amigas conselheiras da vida, né? Você é uma delas, que eu digo, olha, eu tô aqui, tô pensando, o que eu faço agora? Mas o ponto de decisão é sempre comigo. Eu ouço todas as informações, eu compilo todas as informações e eu volto para mim e aquele lugar de o que você está sentindo? Que a gente, sabe, a gente sempre esteve junto, eu comigo mesmo conversando, a gente sempre esteve juntas nesse processo. Agora a gente vai saber o que a gente tem que fazer. A convivência sua vai ser o tempo todo. O tempo todo. A gente sempre esteve junto, a gente sempre soube decidir. O que a gente vai decidir agora, né? E aí, isso faz também com que uma coisa que o Luciano Santos, ele é um
escreveu o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, eu me identifiquei muito porque eu pensei, é tudo isso que eu faço e é tudo isso que eu fiz com a minha carreira. É que a gente não delegar a outras pessoas a responsabilidade de colocar a gente onde a gente quer chegar. Sim. As pessoas vão nos ajudar, a gente vai contribuir com os espaços, mas é a gente que precisa decidir. E uma coisa também que eu faço, que eu fiz ao longo de todo o tempo, por não ter aquela carreira linear de com 20 anos já estar no corporativo, eu nunca tive uma capinha. Eu falo assim, eu nunca tive uma capa que é a Josi do Sebrae, a Josi do Banco de Desenvolvimento. Nunca teve um sobrenome, né? Assim. Eu nunca tive um sobrenome assim, institucional. Hoje eu carrego isso muito forte, e por conta, né? Eu estive muito tempo, né, como a liderança de inovação social na Semente, agora diretora executiva do Instituto Córea, mas não de um lugar que é negando esse papel, mas é dizer, eu sou para além disso. Eu sou mais coisas, assim, sabe? E acho que isso que é importante. Eu sempre falo isso até para minha equipe. Sim. Para as outras mulheres, para as outras pessoas que trabalham comigo. Sim. Eu sempre incentivo a elas cuidarem das carreiras delas para além do que a gente está fazendo, para além da organização que a gente está. Porque assim, e aí é óbvio, eu entendo isso para minha carreira e eu vou entender isso para a carreira delas. Se eu prospero enquanto pessoa física, enquanto Josi profissional, inevitavelmente o negócio vai se beneficiar disso. Vai prosperar também. Então, é esse cuidado, assim, sabe? Eu sempre alerto para as pessoas que trabalham comigo, isso aqui é importante para a gente enquanto carreira, enquanto a empresa, mas o que também você está cuidando do que é importante para você? O que você quer? Sabe? Qual que é o profissional que você quer ser? Você quer ser gestora de projeto agora ou não? Você quer construir uma trajetória? Constrói essa trajetória que você quer fazer. Então, é um pouco desse lugar, assim. E é interessante que você deve levar muitas delas a refletir, porque o padrão mais comum, né, é ficar no aguardo. É ficar, muitas das vezes, se sentindo privilegiada por alguma oportunidade cedida, e não conquistada e não desejada. Então, ser estimulada a pensar o que eu quero para mim. Eu, particularmente, eu consegui responder isso para mim bem depois que você já tinha respondido. Não só na cronologia, mas no momento exato. Eu vivi um processo justamente de tirar meus sobrenomes, querer tirar meus sobrenomes, porque me incomodava. Liana da FAESA, Liana do Sebrae. Não que esses ambientes não tenham me proporcionado, não tenham me gerado satisfação, realização, mas faltava, alguma coisa. E eu fui buscar, algum espaço que fosse representativo de quem eu me sinto. E isso foi bastante libertador. Ouvindo sempre, conversando sempre com você, sabendo da sua história, vendo cada vez mais resultado, a gente estava conversando que você é uma pessoa que, para mim, é a personificação, será que isso é bom ou não, não sei, daquilo que Nassim Taleb, eu acho que esse é o nome dele, no livro dele fala do antifrágil, a gente estava falando sobre isso, porque assim, basicamente, tem 3 posturas diante da vida por parte das pessoas. Tem pessoas que são extremamente frágeis, então qualquer coisa desestabiliza, qualquer coisa faz com que as pessoas desistam. Tem pessoas resilientes, com a capacidade de ir nas marés e depois voltando ali para o eixo, mas voltando para o mesmo. E tem as pessoas antifrágeis, que mediante ao caos, aos estresses da vida, as situações, elas conseguem cada vez mais crescer, se fortalecer, e tá evoluindo. Então, você, para mim, é uma mulher antifrágil que muito me orgulha, é uma mulher intensa. Recentemente, você que é empreteca, eu acredito que vale a pena você, depois que for lançado, você fazer um Empretec Arena. Eu estive com o pessoal lá em Maceió, em especial o Cláudio Forner, que é lá do Rio Grande do Sul. Acho que essa é a sua segunda casa já, pode ser. Gente. Eu já brinco, inclusive, Li, que eu sou uma capiúcha, que é uma capixaba misturada com a gaúcha. Porque, assim,
né, de tanto que a gente tem essa relação bem próxima. Né? Eu acho que até o sotaque já está por aqui. E o Cláudio, dentro do Arena, ele conseguiu construir uma metodologia onde eu achei perfeito, porque ele traz a importância da intensidade, da intencionalidade, né? Não só na expectativa do resultado, mas também na expectativa do desempenho, porque são duas coisas diferentes. E ele traz na metodologia o seguinte: não adianta você fazer o melhor. Você precisa fazer o que tem que fazer. Porque ao fazer o que tem que fazer, você se torna melhor e aí você vai, né, evoluindo, se diferenciando, se destacando, né, sendo aquilo que lá no início, né, nos seus 27 anos, batia no seu coração da empregabilidade, hoje, né, você se faz imprescindível, nos lugares aonde você vai. Então, essa sua antifragilidade, não sei se você concorda, né? Ela é algo que realmente eu acho que é diferenciado. E esse para você, mulher, né, olhando para a Josi, comece, né, a assumir o leme, comece a fazer escolhas, comece a investir em si, né, investir nas oportunidades, no crescimento, enfim. E tem muito processo de autoconhecimento, assim, porque uma mulher e uma pessoa que tem a história que eu tenho, eu assumi isso como verdade, que eu sou uma plantinha bem complexa. Então, por exemplo, eu faço terapia, porque é muito importante esse processo do autoconhecimento e entender como todos os fatores que aconteceram na minha vida influenciam, né, no meu comportamento. Mas, sobre essa questão do antifrágil, Li, eu estava pensando esses dias. Às vezes eu até me sinto um pouco estranha nesse processo, sabe? Nessa competência da reconstrução, assim. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, recentemente eu passei um nível de estresse em função de a gente atuar muito com o Rio Grande do Sul, especificamente com Porto Alegre, e todo esse fator me impactou muito, emocionalmente, psicologicamente, né? Profissionalmente, com todas as questões que a gente tinha de relacionamento comercial, né? De parcerias e tudo mais. E aí eu fiquei... No primeiro momento, o meu comportamento, né? Modus operandi fazer o que precisa ser feito. Ok, no momento de crise, de desafio, o meu comportamento é esse. O que eu preciso fazer para resolver? Então, isso... E aí eu lembro de novo quando eu perdi a minha mãe, assim... Quando eu perdi a minha mãe e que eu soube da notícia, o meu comportamento foi... Eu fui lá, eu vi a minha mãe, eu pensei, eu preciso chamar ajuda. A minha irmã está em algum lugar, a minha outra irmã está em outro lugar, eu preciso pedir alguém para me ajudar a resolver essa situação. E fui atrás do meu tio. Quando eu senti que as coisas estavam mais ou menos organizadas, e aí que eu desmontei. Então, isso vem ao longo, é a minha forma de reagir em momentos de crise, de traumas, né? É assim que eu reajo. Então, na situação do Rio Grande do Sul, foi também assim. Então, no primeiro momento, eu fiz o que precisava ser feito, né? As pessoas, os contatos, a equipe e tudo mais. E aí, quando passou uma semana, cai pra mim a ficha, assim, que aí eu desmontei. E eu não conseguia fazer as coisas, E aí eu acho que isso é muito importante também, né? Uma equipe muito consciente, muito cuidadosa, muito sensível. A minha gestora veio e disse, Josi, agora você precisa se cuidar. E aí é a hora, né, de pedir ajuda. E é a hora de pedir ajuda. E é a hora de reconhecer que precisa. Porque também eu venho de um lugar que é difícil dizer assim, olha, eu vou me ausentar aqui, deixa isso aqui, vocês resolvam. Não é um lugar que eu tô sempre ali. Eu geralmente estou naquele lugar sempre resolvendo, sempre, né? Então é importante que a gente tenha ao nosso lado pessoas que nos alertem para essa consciência. E elas fizeram isso comigo, foi muito importante, assim, esse cuidado. E aí eu vou para umas semanas, né? Me retiro desse processo de trabalho e tudo mais. E aí me reconecto com aquelas coisas que, né, me dão a vitalidade, né? Então, minhas amigas, vou pro mar, vou pra praia, a minha família, tô mais próximo dessas coisas para me reabastecer. Só que aí isso durou um período. E aí eu volto de novo. Aí eu começo, mas não no mesmo lugar, mas ressignificando. A rotina, o pensamento e tudo mais. E aí eu vou me reorganizando naquele lugar. Então passa um mês, as coisas já estão mais organizadas. Mas aí eu fico pensando assim, será que eu resolvi? Será que realmente
sabe, eu dei conta de reestruturar esses sentimentos, essa mentalidade. E aí eu às vezes me pego nesse lugar da impostora que gente, mas não é possível. Há um mês eu tava tão ruim. E agora as coisas já estão um pouco melhores, assim. Sabe, às vezes eu me pego um pouco. Só que depois eu trago para a consciência que eu faço isso há muitos anos. E aí a importância do autoconhecimento, que é um processo que você, né, investe. A importância de você estar sempre buscando o apoio, né? Terapia, eu acho que é essencial para a gente colocar, né, as coisas, os pontinhos, né, no lugar. E essa questão de estar sempre olhando para dentro também, né, do que está sentindo e tendo a percepção dos gatilhos. Exatamente. E fazendo alguma coisa com que você percebeu, para que isso não extrapole e te coloque num lugar que talvez, né, não seja um lugar que vai ser positivo para você e que depois, dentro da tua capacidade de fazer o que tem que ser feito, depois de reajustar, né, de contribuir. Então, é muito... Então, é esse sentimento da antifragilidade. Mas aí é um lugar que eu tenho observado com muita frequência, assim, né, Li? De cuidar disso, assim, sabe? Desse processo de voltar, de ressignificar. E também eu acho que, né, concluindo aqui um pouco do que a gente vem falando, esse novo momento do Instituto Core, assim, eu brinco, né, com a equipe, é que a gente diz, olha, a gente tem aí um desafio. Porque temos uma organização que já existe há alguns anos, né, que a gente já desenvolve projetos do Brasil inteiro como organizações já consolidadas, com o Vale do Rio Doce, com Secretaria Municipal do Estado, da cidade de São Paulo, com institutos e fundações, Instituto Alda Gerdau. E aí, mas a gente tem um desafio que é um desafio de posicionar a organização, né, de trabalhar todos os seus setores. E aí eu brinco que eu estava sentindo falta. Pois é, agora você vai ter oportunidade de estar, né, trazendo à tona com mais intensidade as suas características, o seu perfil empreendedor, que foi alavancado lá, né, lá dentro do Empretec. Então é só pensar que você vai fazer o Empretec com um tempo maior de duração. Exato. Que é a questão de elementos para um melhor planejamento, para você se realizar e fazer acontecer o que tem que fazer e para você realmente influenciar as pessoas, né? Porque poder pessoal você tem demais. Ai, que delícia, amiga. Olha, eu sei que você tem agora uma outra agenda, que senão a gente ficava conversando a manhã toda, né? Não quero comprometer aí outras pessoas para terem Josi, né? Ela é rara, então ela é disputada. Ela está indo lá para uma reunião agora. Mas eu queria te agradecer muito por esse momento, um momento que muito me emociona, você sabe disso, o carinho que eu tenho por você, o respeito, a admiração que eu tenho por você, pela sua história, pela sua força. Enfim, eu estou realmente em estado de graça nesse podcast. Vocês, né, tiveram esse privilégio. E eu queria que você se despedisse das minhas meninas, né? Deixando para elas contatos, onde é que as pessoas te encontram, né? O seu Instagram, o Instagram, né, do Instituto Core. Eu sei que você trabalha muito no LinkedIn, então de repente tem alguém aí de uma empresa, né, uma grande empresa que possa, num processo aí de parceria, tá também entrando junto com o Instituto Core nos projetos, enfim. Perfeito. Fala para eles. Bem, então, primeiro, obrigada por vocês estarem com a gente até aqui. Então, se quiserem saber mais e ouvir mais, entender mais da Josi Santos, do Instituto Core. Então, a Josi está lá no Instagram como @inovaçãojosi, no LinkedIn como Josi Santos, Inovação Social. Então, vocês podem pesquisar. E o Instituto Core, acho que é importante trazer bem Core, com IA. Tá lá no LinkedIn, também nas redes sociais, no Instagram, que vocês podem acompanhar um pouco mais e conhecer quais são esses projetos, essas iniciativas que a gente desenvolve para, de fato, promover um ecossistema de inovação e empreendedorismo mais diverso e mais inclusivo. Então, vai ser um prazer conectar e trocar com vocês por lá também.
Então, ó, pode seguir a Josi, continue assistindo nossos podcasts, avise para outras mulheres que ele está acontecendo, ele é para vocês, para inspirar mulheres, para fortalecer mulheres. Então, salva lá, né, o nosso YouTube, bota lá no sininho para tocar quando... Todas as terças, às 20 horas, é quando a gente libera um episódio. Então, dentro em breve, né, a gente vai ter aí o da Josi. Nós estamos aqui, você vai saber, né, na hora que for liberado, mas eu vou avisando. Vem aí. Vem aí. Obrigada, meu amor. Beijo, Obrigada, linda. Obrigada, viu? Muito obrigada demais.